Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Gita de Cássia do Leblon, que faz parte da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, na Rocinha, no Rio de Janeiro, né? No dia de hoje a gente vamos refletir juntos sobre um capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Kardec, né? Já começando pelo nome do livro, né, O Céu e o Inferno, né, a gente sabe que, infelizmente, até hoje é uma visão muito comum que temos sobre como será a nossa vida depois que a gente morrer, né? Está muito, ainda muito forte dentro de nós essa visão de céu e de inferno, né? Céu é um lugar onde vão as pessoas que fizeram o bem, e o inferno as pessoas que tiveram atitudes não muito boas, né? A gente fala nisso o tempo todo, apesar que hoje a gente já consegue entender um pouquinho melhor o que são as nossas vidas futuras, nós que somos espíritas. Mas é isso que a gente vai refletir sobre hoje, sobre essa visão que a gente tem, né? O capítulo que nos coube refletir hoje é o capítulo 4, cujo nome é O Inferno. É o primeiro capítulo que começa a falar sobre o inferno. Nos primeiros 3 capítulos, Kardec fala sobre a visão que a gente tem do céu, e ele começa a falar sobre o inferno. E a gente vai falar sobre 2 itens que estão relacionados à intuição das penas futuras, né? Começa assim: desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então, assim, isso eu acho que é o que todo mundo concorda, né? Todos nós, ou 90% de nós, seres humanos, achamos que o que vai acontecer com a gente depois que terminar essa vida que estamos está relacionado ao bem ou ao mal que fizemos, né? A gente tem isso muito forte dentro de nós, né? Aí ele continua: a ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Que aí é que eu acho que a gente começa a entender um pouquinho mais o que é a nossa vida futura. Então, na verdade, a grande maioria de nós, sabe que quando a gente acabar essa vivência, a gente vai para o céu e para o inferno, assim que a gente pensa, baseado no bem e no mal que a gente fez, relacionado ao entendimento da gente do que é o bem e o mal, né? Então, Mônica, no meu estágio evolutivo, eu tenho um entendimento do que é o bem e o mal. O Joãozinho pode ter outro, o Manelzinho pode ter outra, a Hortência pode ter outra. E é esse pensamento, baseado no que eu entendo do que é o bem e o mal, é o que vai fazer esse julgamento para saber para onde eu vou ao final dessa vida, se para o céu ou para o inferno, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa avaliar, eu vou ler um pouquinho depois aqui um pouco mais, é a questão do julgamento, né? A gente ainda tem essa visão, alguns ainda têm essa visão, que há um julgamento quando a gente morre. E que Deus nos julga, né? E nos dá louvores, ou nos pune com o que fizemos. No nosso momento evolutivo, a gente sabe que não é assim, né? Que, na verdade, esse julgamento de Deus não existe, né? Deus não está aqui para nos julgar, né? Na verdade, nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, as leis de Deus, as leis de amor, e a nossa consciência é que nos faz entender quando a gente não está indo muito bem ou quando a gente está indo bem. Então, esse julgamento
ao final da nossa vida, é assim, né, gente? A gente já sabe que esse julgamento é nosso, é individual e está relacionado com as leis de Deus e que a gente traz dentro de nós. A gente compreende já claramente que Deus é Pai de amor. Ele não julga e ele não pune, né? A gente é que vai descobrindo por nós, pelo nosso desenvolvimento, onde é que a gente está indo pelo caminho menos bom e quando a gente está indo pelo caminho melhor, né? Continuando. Aí Kardec faz uma explicação super interessante. Aí ele fala: as penas e as recompensas são um reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros faziam consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Então, a gente tá claro que os nossos antepassados ligavam, já tinham uma intuição de penas futuras, né? Eles sabiam que a gente poderia sofrer baseado no como a gente viveu, mas que essa pena está relacionada ao entendimento do que ele achava que era importante na vida, que ele deveria fazer, e que esses exemplos que a gente vai ler aqui estão ligados à vida material. Então ele fala, os caçadores na abundância da caça. Quer dizer, se eu era uma caçadora, se eu era uma boa caçadora e conseguia em abundância caça, eu era julgada legal para ir para o céu. Se era uma caçadora fraca, matava pouco, tinha pouca caça, eu ia para o inferno porque eu não cumpri com essa minha tarefa material bem, né? Mesma coisa, outros exemplos que ele tem, se a gente era um ser humano sensual, né? O quanto mais eu fosse sensual, volúpia, tudo isso, eu estava conseguindo almejar qualidades que me levariam ao céu. E se eu não fosse? Se esse eu entendia que isso era importante, mas eu não cumpria com aquela tarefa material, eu ia para o inferno, né? Então, o inferno e a sua definição da onde você iria estava ligado ao entendimento que a gente tinha dessa vida. Então, se o entendimento que a gente tinha dessa vida era material, então é essa a base do meu entendimento, do meu julgamento, do julgamento que eu achava que eu ia ter ao chegar na porta lá do céu ou do inferno, né? Eu ia ser julgada pela vida material que eu fui dada a cumprir, que eu cumpri bem ou mal, né? Depois, com o andar da carruagem, com o desenvolvimento da civilização, a gente começa a perceber, né, a entrada da espiritualidade nisso, né? E a gente percebe claramente que a vida é mais do que uma vida material, é uma vida espiritual. Eu sou um ser espiritual. E aí a gente começa a perceber que o meu futuro de vida está relacionado não só com as minhas atitudes materiais nessa vida, né? E aí, essa é a mudança que faz com que a gente comece realmente a se transformar, né? E a gente tem que agradecer muito, todos nós, né, a esse entendimento que já temos hoje, né? Jesus esteve entre nós para falar da lei de Deus, do amor, né? E essa transformação, esse entendimento do amor, faz com que a gente comece a perceber que as minhas penas futuras, o meu futuro, né, nesta vida e nas outras, está ligado ao como eu sigo a lei de amor,
né? Essa capacidade da gente de entender a lei de amor, mais uma vez, a gente precisa entender que ela está dentro de nós, né? Então hoje eu tô aqui, vou na rua, vem uma pessoa perto de mim, me distrata por uma razão qualquer e eu revido, esse mal bate em mim, né? No momento que as minhas atitudes são tomadas, eu já gero um desconforto em mim mesmo, porque a gente já está entendendo a lei de amor. É fácil? Claro que não é, né? Essa nossa vida não é fácil e esse aprendizado ele demora porque precisa que a gente não só entenda, mas que a gente tenha ação no bem o tempo todo. E a gente ainda está engatinhando nisso, né? Eu sempre, eu sou uma pessoa que vim de TI, então sempre que eu faço uma reflexão sobre a nossa vida, as lições que a gente teve com o Espiritismo, com o cristianismo, com Jesus, né? Eu sempre tento pensar o que eu faço da minha vida para que essa minha vida seja uma ação mesmo, né? Porque eu acho que o primeiro passo para a gente entender essa vida é estudar, né? Então, tem todos os livros do Kardec, existem cursos, palestras, que é preciso conhecimento, entendimento, para a gente sair do ponto onde estávamos para a gente chegar num outro ponto. A gente não, o ser humano precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber, a gente precisa raciocinar, né? Para que a gente consiga introspectar fundamentos, né? Então, para mim, o ponto inicial, para a gente ter uma visão mais clara do céu e do inferno, ou das nossas penas futuras, a gente precisa entender claramente as leis de amor, as leis de progresso, as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida intelectual, a nossa vida moral. E para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa entender, né? Não dá para a gente ser como a gente era antigamente, que a gente falava é assim e acabou. Não. Essa fórmula não funciona mais conosco. Então a gente precisa estudar. E basta estudar, Mônica? Não. A gente precisa estudar e a gente também precisa debater, né? Por isso que eu acho que os cursos da doutrina espírita são super importantes para que a gente possa entender os meandros e juntos raciocinar sobre todas essas informações que clareiam a nossa mente, né? E além disso, então eu vou estudar, vou entender e basta para eu... Não. Precisa galgar o caminho do bem, né? E esse caminho do bem, ele é detalhado, né? A gente tem várias oportunidades, mas elas são muito minuciosas, né? A gente poderia falar que uma ação para ajudar-nos no caminho do bem é ajudar, né, o próximo, né? Estar atento ao próximo. Estamos num momento difícil, por exemplo. A gente sabe quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, por falta de trabalho, e por isso estão com dificuldade financeira para alimentar suas famílias. Posso ajudar, né? Eu posso contribuir com
cestas de alimento, roupas nesse frio que está fazendo. Mas tem uma outra... não que isso não seja importante, né? Mas eu prefiro pensar, eu gosto de pensar, eu prefiro não, eu gosto de pensar muito que esses sofrimentos que a gente sente, né? Essas penas, esses sofrimentos, esses remorsos, são chamados interiores para a gente mudar, né? Mudar as nossas atitudes internas, né? Que nem Santo Agostinho falava, né? Toda noite, ele antes de deitar, ele pensava: onde é que eu me dei bem, onde é que eu fui bem, onde é que eu fui mal, onde é que eu preciso melhorar. E essa consciência de quem somos e onde estamos é que vai nos ajudar a ter menos remorsos, menos arrependimentos, estar menos em harmonia e ter menos sofrimentos. Então, os sofrimentos são futuros, são presentes, né? Nesse momento que a gente está, de vida, de sociedade, a gente já tem dentro de nós uma clareza, uma certa clareza de onde a gente, como a gente deve agir, como é que a gente deve viver para ser mais feliz. Dentro da lei de amor, dentro da lei que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá, coisas que a gente precisa aprimorar. O nosso sentimento, né? Muitas vezes a gente nos deixa levar por atitudes que tínhamos no passado e que ainda estão dentro de nós, de raiva, de inveja, falta de paciência. Porque a gente vai e faz. A gente não respira, né? Eu sempre gosto de lembrar um trecho do Nosso Lar, né? Onde André Luiz é ensinado a, antes de falar algo que não vai ser bom, tomar um copo d'água, encher a boca de água para não falar, né? Será que é isso que a gente faz hoje? Será que a gente já consegue ser imediato, não ser imediato ao falar? Será que a gente já consegue perceber que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Que a gente deveria ouvir mais e falar menos? Será que a gente consegue ouvir uma coisa que não é agradável e calar? Será que a gente já consegue ouvir uma coisa que não é agradável e perceber que essa outra pessoa também está na caminhada como nós? Será que a gente já consegue ouvir alguma coisa que a gente não gosta e perceber que a gente também age assim com os outros? Que a gente também fala coisas que a gente não deveria e que vai ferir a outra pessoa? Será que a gente já consegue perceber os desconfortos que ficam no nosso coração quando a gente fala coisas desnecessárias, quando a gente poderia se calar? Quando a gente ofende alguém, quando a gente dá uma resposta torta? Será que a gente já está percebendo isso? Esse desconforto que vem aqui? Porque ele está aqui, né? A gente está num estágio da vida que a gente já sabe muitas coisas que não nos fazem bem, né? A gente já sente, por exemplo, quando a gente fica alimentando um sentimento ruim, eu não estou falando em falar,
nem agir. Eu estou falando em pensar, né? Vou dar um troco para aquela pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ficar só pensando naquilo. A gente já não sente que aquilo gera um desconforto em nós mesmos? Antes mesmo de nenhuma ação. Só da gente pensar. Só da gente encher isso aqui em volta da gente com esses pensamentos pesados. Ainda mais quando a gente age, né? A gente pensou aquilo tudo, ainda foi lá e fez. Ainda achando que a vida aqui é olho por olho, dente por dente. E não é, né, gente? Aquele pensamento também da Gabriela, vou nascer assim, vou morrer assim, eu não vou mudar. A gente precisa mudar. E a gente precisa mudar rápido, né? O tempo urge, né? As oportunidades estão aqui no nosso dia a dia. Eu não preciso arder no inferno, como as pessoas pensavam antigamente, para eu aprender com alguma coisa. Não, é agora. É agora. São as nossas atitudes. E essas atitudes e essas ações começam dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente sabe que quando a gente fez o nosso plano para encarnatório, a gente escolheu vir numa família para poder começar a exercitar as nossas dificuldades que a gente precisava aprender. Então, não é à toa que a gente tem um filho que é difícil de lidar, um marido que é difícil de lidar, uma tia, uma mãe. Não, foram escolhas nossas. E fugir desse compromisso só vai nos gerar dor. Então, quando eu estiver dentro de casa, junto com a minha família, junto com a minha mãe, por exemplo, passando apertos de relacionamento, dificuldades, vamos parar, respirar e pensar o que realmente eu deveria agir. Como é que eu realmente deveria agir para exercitar a lei de amor? Que atitudes, que pensamentos eu devo alimentar? Posso fazer preces para que essas intuições me venham e eu consiga agir diferente em relação à minha mãe, esse exemplo que a gente está dando, né? Eu sempre falo da oração porque a oração, essa conversa que a gente tem íntima com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, com Deus nosso Pai, com Jesus, vão nos ajudar nas dificuldades. E vão nos ajudar a conseguir passar por esses aprendizados da melhor maneira. As orações não adianta eu fazer uma oração para não passar por aquilo. A gente já sabe disso. A gente vai passar, a gente está aqui para isso. É que nem escola, a gente vai passar por várias provas até chegar na universidade, desde o primeiro ano lá. No meu caso, pré-primário, porque sou antiga. Vou passar por essas provas todas. Então não adianta eu rezar, orar, pedir a Deus, aos meus amigos espirituais, meus anjos da guarda, porque as minhas provas não venham. Não. Elas virão. O que eu posso pedir ajuda e estar sintonizado com eles para virem intuições para como passar por essas provas melhor. Saindo de lá um ser humano melhor dessas provas. Sofrendo menos, sendo mais feliz. E essas orações não precisam ser aquelas orações
palavras fixas. Não, é uma conversa onde você abre o seu coração. E aí, quando você já está pensando nisso tudo, nessa oração, na sua dificuldade, você já está abrindo seus canais de entendimento para receber intuições e inspirações. É muito forte essa possibilidade que a gente tem de comunicação com esses seres que estão aqui nos ajudando o tempo todo. A gente nunca está sozinho. Por mais que a gente ache que está sozinho, a gente não está. Né? E por mais que a gente ache que existe uma dificuldade, uma pedra no nosso caminho, a gente é capaz de passar por ela. É fácil? Não. É chutar a pedra e ela vai embora? Não. A gente tem que ir lapidando essa pedra, aos pouquinhos. Pouquinho, até conseguir passar por ela. Eu sempre gosto de contar uma história, como eu falo para vocês, eu sou muito racional, muito lógica, né? Então, quando eu vim ao descobrir o espiritismo, que minha família não é espírita, né? E uma das primeiras palestras que eu ouvi me mexeu muito no meu coração, porque a pessoa tinha um raciocínio lógico, foi me explicando as coisas e eu achei brilhante. E a partir daí eu fui estudando, fazendo o curso, tudo isso. Até que um dia eu fiz uma aula e que o professor explicou que é uma caminhada e que tem os degraus e que eu podia mais fazer, a gente tinha que aprender a não fazer mais isso, fazer isso, lei de amor. Eu fui para casa assim, brilhante, né? Agora eu já sei que isso aqui eu não posso fazer. É por aqui que eu tenho que ir. Primeira oportunidade que eu tive, eu fui por aqui, em vez de ir por aqui, que era o caminho que eu já achava que eu já sabia. Por quê, gente? Porque viver não é só um raciocínio. Não é só entender. A gente precisa internalizar isso. E isso demora tempo. É da mesma maneira que uma criança quando ela vai começar a caminhar. Ela engatinha, e para engatinhar é difícil, ela custa conseguir botar o corpo na posição certa para caminhar. E aí, para engatinhar, e depois ela tenta caminhar e ela cai várias vezes. Exatamente nós, da lei de amor. A gente começa a entender, mas a gente vai cair várias vezes. E não adianta olhar para aquilo e falar: eu não vou aprender nunca. Não, você vai aprender, nós todos vamos. Mas é preciso insistir até que a gente vai interiorizar isso. E nas mínimas atitudes do bem que a gente conseguir, se a gente valorizar elas internamente, não estou falando de propaganda, né? Eu estou falando a gente olhar para aquela coisa que antigamente eu não fazia bem. Vou dar um exemplo simples. Que eu saía na rua e no tráfego xingava várias pessoas, ia me irritando, ia xingando. Primeira vez que eu consegui não xingar, tenho que ficar feliz. Consegui não me irritar, eu tenho que ficar feliz. Não quer dizer que amanhã eu não vou xingar nem me irritar. Mas quanto mais eu valorizar as coisas boas que eu estou desenvolvendo, mais o lado menos bom vai ficar menor. E eu falo valorizar internamente, perceber o quanto eu tô ficando um pouquinho mais dócil, um pouquinho mais amorosa, um pouquinho mais carinhosa, um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais fraterna. E alimentar essas mudanças do bem para que elas possam crescer pouquinho por pouquinho. Porque a humanidade não dá saltos, né? A mudança é realmente pequena, né?
E essas pequenas mudanças vão fazer uma diferença dentro de mim, que vão mudar a vibração em volta de mim, né? Porque quando eu tenho pensamentos pesados, a vibração em volta de mim é densa. E aí eu me relaciono com os espíritos que estão nessa mesma vibração densa. E aí fica bem mais pesado. Quando eu começo a mudar essa minha vibração, os meus pensamentos, para pensamentos amorosos, pacientes, antes mesmo de eu agir, quando eu começo a mudar os pensamentos, a minha vibração muda e as minhas companhias espirituais também mudam. Porque a minha sintonia está mudando. Tudo começa dentro de mim. Não é o outro que me faz mal. São as minhas atitudes que me fazem mal. Não é Deus que vai me julgar quando eu estiver desencarnando dessa vida. A minha consciência que já está me julgando, ela vai continuar me julgando. A minha consciência que vai continuar pensando no certo e no errado. Então, como é que eu faço hoje? Cada vez mais eu tenho que ouvir o meu eu interior. Cada vez mais eu tenho que ouvir minha consciência. Minha consciência de ser espiritual. Porque é isso que nós somos. Seres espirituais. Essa não é a minha única vida. Eu já tenho uma bagagem. E é esse ser humano espiritual que é o meu cerne. Aqui é apenas mais uma parte da minha caminhada. Esse assunto é super interessante. Eu sugiro que vocês leiam Céu e Inferno, né? E tem um dos capítulos aqui onde Kardec põe os relatos de pessoas que já desencarnaram em momentos diferentes da vida, com dificuldades diferentes. E é interessante ler, né? Para entender um pouco mais as dificuldades de cada nessa caminhada, que ela vai nos ajudar a clarificar mais os nossos entendimentos. Então eu sugiro ler, né? Como vocês sabem, eu sempre costumo terminar essa nossa reflexão com uma música. A música que me veio na cabeça hoje foi uma música em inglês e aquela música Only You. Only You. Porque se você for ler a letra tá relacionada a uma pessoa que ama outra e fala: só você pode clarear meu dia, só você pode me fazer feliz, né? E eu quero que a gente, na verdade, fique na cabeça quando pensar em Only You, é que só a gente é capaz de fazer a nossa caminhada. A gente pode ter a ajuda de todo mundo, mas dos nossos amores encarnados, dos nossos amores desencarnados, dos nossos anjos da guarda. Mas é a gente. A gente não está sozinho na caminhada, mas a caminhada é individual. Eu preciso crescer no caminho do bem. Então é Only You. Você que está aí me ouvindo agora. Só você. Só você é capaz de fazer. Só você é capaz de pensar. Só você é capaz de sentir. Só você é capaz de escolher o caminho do bem. E oportunidades não vão faltar para você exercitar o amor em todos os sentidos. Only You. Paz e bem.